Bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas notícias. Eu cheguei hoje com aquela energia meio caótica que só quem respira cultura pop, reality show e os bastidores do entretenimento vai entender. Nós pegamos a nata das fofocas e matérias fresquinhas dessa semana. E a nossa missão hoje é destrinchar os 5 maiores acontecimentos do momento. Mas quem já é de casa sabe, a gente não senta aqui só para ler manchete. Com certeza não. Nós vamos investigar o que essas histórias entregam sobre o comportamento das celebridades e principalmente sobre como nós reagimos a tudo isso. Olha, o meu bloco de anotações já está a postos. É fascinante observar como uma fofoca aparentemente banal, sabe, quase sempre esconde um reflexo muito nítido da nossa sociedade. E o cardápio de hoje está servindo de tudo um pouco. Nossa, um cardápio completo. Sim, temos confinamento, relacionamentos expostos e aquele limite cada vez mais invisível entre o que é público e o que deveria ser privado. Só para dar um gostinho para nossa audiência, vamos dissecar as alianças despedaçadas no pós-BBB 26. Aquele anúncio de gravidez monumental no meio do bloco de carnaval, o verdadeiro suco de caos que foi a Sapucaia e o circuito baiano esse ano. Uma polêmica de limites, super delicada dentro do reality e os bastidores jurídicos de uma disputa imobiliária que o Brasil inteiro está acompanhando. É muito material. Cada um desses pontos exige que a gente olhe para além do óbvio. Sem dúvida. E antes da gente dar aquele mergulho de cabeça nessa piscina de informações, eu já deixo o convite para quem está nos assistindo se inscrever no canal e deixar o like. Exato. É esse engajamento do pessoal de casa que faz a roda girar e nos permite trazer essas análises sem filtro. Então clica aí, vem com a gente, vamos começar desembolando o pós-BBB do Marcelo. Vamos lá. Aquele tombo nas porcentagens do paredão contra a Solange Cotto e a Samira Sagan já era meio que esperado por quem não tira o olho do pay-per-view. Sim, já estava bem desenhado. Mas o verdadeiro choque de realidade aconteceu no bate-papo, não acha? Nossa, o bate-papo foi um balde de água fria psicológico. O que mais me chamou a atenção não foi nem a eliminação com aqueles 68 e pouco por cento dos votos. Mas foi o imediato assédio que ele relatou estar sofrendo. A caixa de direct dele no Instagram virou um campo minado de famosos, nomes que ele preferiu manter no off por enquanto. E a justificativa dele de que agora só quer amizade soa quase irônica. Uma ironia gigantesca. Considerando que nas festas lá dentro ele não economizou nos beijos com o Breno Coran. Pois é. Mas eu confesso que o que me prendeu mesmo nessa história do Marcelo foi o momento em que a máscara das amizades caiu. Foi tenso. Ver a reação dele ao descobrir que a Maxiane Rodrigues e a Marciele Albuquerque passavam o tempo todo falando mal dele pelas costas foi a definição de entretenimento puro. Mas confesso que deu aquela pontada de pena. É que, tipo, o confinamento opera milagres e desastres na percepção humana. A neurociência explica muito bem como o isolamento de informações externas faz com que o nosso cérebro se agarre a qualquer demonstração de afeto como se fosse uma âncora. Sim, faz todo sentido. O Marcelo achava que tinha um grupo sólido com a Maxiane e a Marciele. Ele projetou uma lealdade que, na verdade, era apenas um mecanismo de sobrevivência no jogo da parte delas. E a Ana Paula Renault no meio disso tudo. O Marcelo desabafou que se sentiu totalmente descartado quando ela gritou aos 4 ventos que a aliança dela era única e exclusiva com a Milena Lages. A sensação de abandono dele foi muito palpável. Mas aí entra a leitura de jogo que ele, por estar emocionalmente envolvido, não conseguiu fazer de jeito nenhum. Como assim? Ao mesmo tempo em que ele sofria por não se encaixar no grupo da Ana Paula, o resto da casa já estava 2 passos à frente. O cowboy, por exemplo, já desenhou com os aliados o plano de jogar Ana Paula direto para o castigo do monstro, o tal resort que eles ironizam tanto. Ah, verdade. Por o Marcelo estava chorando pelo leite derramado de uma aliança, enquanto o alvo principal do outro lado da casa já era a própria pessoa que o rejeitou. É um tabuleiro onde quem age pela emoção quase sempre é devorado. O famoso xadrez onde as peças mudam de cor no meio da partida. Fica até a dúvida para quem acompanha o jogo 24 horas por dia. Será que a atitude da Maxiane e da Marciele foi falsidade genuína, daquelas de caráter mesmo, ou apenas uma estratégia de sobrevivência no confinamento? Boa pergunta. E mais importante, de quem eram aquelas mensagens no Instagram do Marcelo?
Quem tiver seus palpites, joga aqui nos comentários que a gente quer ver se a audiência tem o mesmo faro pra fofoca que nós. Falando em revelações surpreendentes, o nosso próximo tema mostra que não é só em reality show que a vida pessoal vira espetáculo. Nossa, e como vira? A Lauana Prado simplesmente parou o Ibirapuera. Esqueçam capa de revista ou ensaio fotográfico no jardim de casa. E isso ficou no passado. Totalmente! Ela e a namorada, a Tati Dias, revelaram que estão esperando um menino em pleno trio elétrico do Carnaval de São Paulo. E o momento foi de uma energia absurda. Foi gigante. Ela estava de top shorts branco, já exibindo a barriguinha, o público berrando, e o anúncio do nome, Dom, o nosso mais novo Donzinho. O que levanta uma questão super interessante sobre a escala das coisas hoje em dia. Transformar um chá revelação em um evento monumental para milhares de pessoas no meio de um bloco carnavalesco é a fusão definitiva da persona artística com a identidade familiar. Exato. A Lauana Prado não estava apenas dividindo uma alegria. Ela transformou o público do Ibirapuera em uma espécie de padrinho coletivo da criança. É uma mega produção da vida íntima. E a reflexão que ela postou depois nas redes sociais foi super tocante, falando sobre como está se transformando na mãe que sempre sonhou. Mas, claro, a internet tem um talento natural para não deixar nada passar batido. Nunca deixa. Logo, o debate migrou da emoção para a escolha do nome. Começaram a fazer listas de filhos de famosos e o fato do primogênito da Luana Piovani também se chamar Dom virou pauta de comparações imediatas. A escolha de nomes curtos e fortes carrega um peso midiático muito interessante atualmente. Nomes como Dom, Lua, Ravi, eles têm uma sonoridade que funciona muito bem na era digital. São bem marcantes. São fáceis de memorizar, rendem bons apelidos rápidos como o próprio Donzinho e criam uma marca pessoal quase instantânea para a criança que já nasce sob os holofotes. Eu acho chique. E fico curiosa para saber a opinião da nossa audiência. O que o pessoal de casa achou dessa escolha da Lauana? Nomes curtinhos assim são a grande tendência das maternidades daqui para frente? Ou o saudosismo dos nomes compostos vai voltar? Contem pra gente nos comentários. Sim, deixem a opinião de vocês. E claro, quem adora debater essas escolhas das celebridades e acompanhar a vida das mamães famosas, já deve curtir o vídeo para não perder as próximas atualizações. Com certeza. E essa conexão do Ibirapuera puxa perfeitamente o nosso terceiro grande tópico de hoje. Porque se o trio da Lauana chamou a atenção, o panorama geral do Carnaval dos Famosos de 2026 foi um verdadeiro estudo de caso de excessos, amores e dramas. Um suco de caos. O G-Show liberou uma lista com os 10 maiores babados da folia e nós precisamos organizar isso porque teve de tudo. Vamos agrupar as fofocas para a mente não pifar. Começando pelo departamento de novos romances e corações partidos. Salvador foi o palco principal disso. E como? Salvador entregou o beijo internacional do ano. A Bruna Marquezine e o Shawn Mendes foram flagrados aos beijos no bloco da Ivete Sangalo. E o detalhe de ouro, ele falando português. O marketing de milhões, né? Uma jogada de carisma inegável. O carnaval tem essa característica antropológica de suspender a realidade. É um ambiente onde figuras extremamente controladas pela mídia, como o Shawn Mendes, se permitem uma vulnerabilidade pública que não aconteceria em uma premiação em Los Angeles, por exemplo. É verdade. E isso contagiou a Sapucaí também. Tivemos a Jade Picon escancarando que tá, entre aspas, apaixonada pelo André Lamolha, e a Isa aos beijos com João Vitor Silva no camarote Alegria. A energia estava tão forte para inícios que até os finais foram celebradas. Pois é. A Sophie Charlotte confirmou o término com o Xamã, e ele, por sua vez, circulou dizendo aos repórteres que estava felicíssimo solteiro. Bem resolvido. Enquanto isso, o José Loreto assumiu a nova namorada, a atriz Fernanda Marques, que ele conheceu rodando o filme do Charlie Brown Jr. no ano passado. Repare como todos usam o carnaval como um marco temporal. Aqui, eu começo algo novo. Aqui eu encerro oficialmente uma fase. É o momento do ano em que assumir um status de relacionamento ganha a maior vitrine possível no Brasil. Mas, se por um lado tivemos essa leveza amorosa,
O lado dos desfiles e das musas trouxe um contraste quase perturbador. A Virgínia passou um sufoco enorme com aquela fantasia que tinha um costeiro de 12 quilos e o tapa-sexo que ficou frouxo. Foi um perrengue. Mas o que me deixou de queixo caído mesmo foi a Ravenna Haniel, musa da Estácio de Sá. Ela revelou ter fraturado 4 costelas em uma cirurgia para desfilar com inacreditáveis 62 centímetros de cintura. Isso é o extremo oposto do escapismo que a gente estava falando. Isso nos obriga a confrontar a mercantilização do corpo feminino. Em pleno 2026, com tantos debates sobre positividade corporal, ainda vemos uma mulher literalmente quebrando os próprios ossos para atingir um padrão estético para a avenida. É chocante. O sacrifício físico ganha ares de espetáculo. A dor se torna um pré-requisito invisível para a consagração na Marquês de Sapucaí. Mas a avenida também é lugar de catarse genuína e a gente precisa equilibrar a balança. Com certeza. Tivemos o retorno histórico da Luana Piovani depois de 20 anos longe da Sapucaí. Tivemos a Juliana Paz desabando em lágrimas na Viradouro, após 18 anos afastada, homenageando o pai que ela perdeu em 2024. Um momento muito forte. Muito. E a Luma de Oliveira recebendo aquela reverência linda de 70 passistas usando o look icônico dela de 2003. E é exatamente essa dualidade que faz o carnaval ser o que é. Em um raio de 500 metros você tem a frivolidade de um romance de camarote, o perigo de uma cirurgia clandestina nas costelas e o luto sendo curado pela bateria de uma escola de samba. É a experiência humana elevada à máxima potência. Resumiu perfeitamente. E eu passo a bola para a nossa audiência. De toda essa montanha-russa do carnaval, qual desses 10 babados chocou mais? O beijo internacional de milhões da Marquezine, o sacrifício estético extremo da Ravenna ou a emoção pura da Juliana Paz? Comentem aqui, queremos muito saber qual bolha do carnaval é a favorita de quem nos assiste. Quero ler esses comentários depois. Agora vamos desacelerar um pouco porque o clima pesa no nosso quarto tema. Voltamos pro BBB e essa é uma daquelas tretas que dividem a internet ao meio. Um tema bem complexo. Ilustra perfeitamente como nós, enquanto público, julgamos fragmentos de realidade como se tivéssemos o quadro completo. Estamos falando da Gabi, a participante pipoca, e do cowboy, o veterano casado. A proximidade deles na casa cruzou uma linha invisível para muita gente aqui fora. Cruzou mesmo. Incluindo a esposa do cowboy, que foi pro antigo Twitter, o X, reclamar abertamente das atitudes do marido e da situação toda. O clima estava só no julgamento do casal, até que a mãe da Gabi, a dona Mayra, publicou um vídeo revoltadíssima defendendo a filha de um verdadeiro linchamento virtual. E o depoimento da mãe adiciona uma camada de complexidade que o tribunal da internet detesta, porque obriga as pessoas a sentirem empatia. A Mayra bateu na tecla de que a Gabi foi criada por mãe solo, veio de uma realidade muito dura e tem uma carência gigantesca de uma figura paterna e familiar. Sim. Segundo a mãe, a internet está sexualizando uma relação que, para a jovem Gabi, supre essa falta de um pai. Eu entendo perfeitamente o desespero de uma mãe vendo a filha ser triturada nas redes sociais. A internet não perdoa e não busca contexto nenhum. Mas a gente também precisa olhar para o outro lado da moeda. É preciso. A esposa do cowboy tá na casa dela, assistindo ao marido casado, tendo uma intimidade física e emocional muito exagerada com uma garota em rede nacional. Até que ponto o trauma de infância e a carência paterna da Gabi justificam a quebra de limites dentro de um programa de televisão? Esse é o grande impasse moral. A dor da Gabi, as questões de abandono paterno, são absolutamente válidas e reais, mas a responsabilidade afetiva do cowboy com a esposa dele também é. O problema é que o público transforma isso numa briga de torcidas. Exatamente. A audiência quer eleger um vilão absoluto e uma vítima perfeita, ignorando que na vida real, pessoas com traumas profundos também podem tomar atitudes que machucam terceiros. O reality show potencializa essas feridas, e nós consumimos essa dor como se fosse um roteiro de novela. Se esse é o tipo de debate que prende a atenção de quem está nos assistindo, inscrever-se no canal é obrigatório, porque a gente não passa pano, a gente analisa tudo. Maravilha. É uma discussão espinhosíssima,
E a internet age rápido demais. Por isso eu quero ouvir quem acompanha o nosso debate. A internet pegou pesado demais com a Gabi? Por julgar sem saber da história dela? Ou a esposa do cowboy tem toda a razão de estar incomodada com a situação? É um daqueles debates sem resposta fácil. É preciso maturidade para separar as coisas. E falando em situações onde a vida privada colide de forma violenta com a exposição pública, nosso quinto e último mergulho do dia toca em um ponto jurídico e financeiro bastante denso. Vamos falar sobre a vistoria da mansão em Itu, que pertence à apresentadora Ana Hickman e ao ex-marido Alexandre Correia. Um caso que se arrasta Muito. A defesa da Ana precisou vir a público emitir uma nota para negar que estaria bloqueando o trabalho do leiloeiro Eduardo Consentino. A visita dele tem a finalidade de produzir fotos e vídeos do imóvel para um futuro leilão, visando quitar dívidas. Certo. O lado do Alexandre queria que a vistoria acontecesse já no dia 19, mas a defesa da apresentadora conseguiu reagendamento para o dia 9 de março, argumentando que a própria Ana faz questão de estar presente durante o procedimento. O que precisamos observar aqui é o contexto de forma neutra. Estamos falando do fim de um casamento de 25 anos. O divórcio ocorreu em maio de 2024, após aquelas denúncias de violência doméstica. Quando chegamos na fase de leilões e vistorias, vemos que imóveis físicos se tornam palcos de disputas prolongadas após separações traumáticas. O imóvel vira um campo de batalha estendido. É a materialização de algo que já acabou no papel, mas que o sistema financeiro te obriga a reviver. Precisamente. A Casa de Itu deixou de ser um lar e virou um ativo financeiro em disputa. Mas para as pessoas envolvidas, caminhar por aqueles corredores com um avaliador tirando fotos para um leilão é um lembrete cruel. A burocracia judiciária e financeira prolonga o encerramento de ciclos dolorosos. A máquina judiciária exige agendamentos, avaliações, e isso impede o fechamento emocional. É como se o divórcio não terminasse nunca enquanto a última parede não for vendida. E ter toda a imprensa acompanhando cada reagendamento adiciona um peso colossal a um momento que já é íntimo e doloroso. Eu pergunto para quem nos ouve, o que a nossa audiência acha sobre a exposição pública de leilões e disputas de bens? O interesse é natural ou invade demais a privacidade? Queremos muito ler a opinião de quem nos acompanha. Esse questionamento amarra muito bem os 5 temas que trouxemos hoje. Começamos com amizades falsas em realities e fomos parar em leilões judiciais. Passamos por bebês de famosos anunciados para multidões e costelas fraturadas no carnaval. O fio condutor de hoje é muito claro: o limite entre a vida privada e o escrutínio público. Onde começa a vida deles e onde termina o nosso entretenimento. Parece que essa linha não existe mais. E a audiência deve se importar com isso, porque o modo como a internet julga a relação da Gabi, a gravidez da Lauana ou a dor da Ana Hickman reflete a sociedade em que todos vivemos. Nossas opiniões sobre essas notícias revelam muito sobre os nossos próprios valores morais. O que me leva a um pensamento provocativo final para deixar uma pulga atrás da orelha de quem está assistindo. Se toda dor, todo fim de casamento, toda mensagem direta não lida e todo trauma de infância vira um entretenimento e fofoca, em que momento deixamos de ser público para nos tornarmos invasores da intimidade alheia? Será que estamos consumindo histórias reais como se fossem novelas roteirizadas? Fica a reflexão. Uau, é de dar um nó na garganta parar para pensar nisso. É com essa reflexão de explodir a cabeça que a gente vai fechando o nosso mergulho de hoje. Quero agradecer absurdamente a cada pessoa que ficou com a gente até o final. Lembrando, pela última vez, deixem as respostas nos comentários, deem aquele like maroto e inscrevam-se para não perder o nosso próximo mergulho profundo no mundo dos famosos. Um beijo e até a próxima!